Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1, a parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntando-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre os espinhos e cresceu, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu. E uma produziu 30, e outra 60, e outra 100, e disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E quando se achou só os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-lhe acerca desta parábola. E ele disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Aleluia. Até aqui. Bendito seja o nome do Senhor. A gente sabe que a semente, conforme o Espírito Santo tem nos ensinado, a semente é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Quem é o semeador que saiu a semear? É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que trouxe a palavra até nós. Não foi anjos que estavam a semear, nem homens que estavam a semear. Quem estava a semear foi o Espírito Santo. Ele lançou a palavra até nós. O Espírito Santo usa pessoas para ele lançar semente, lançar a palavra? É claro, mas é sempre o Espírito Santo. Ele é o que é o responsável por essa obra. Aí, um detalhe interessantíssimo que Jesus fala, mostrando, se você observar o livro de Marcos, foi escrito aos romanos. O Evangelho de Marcos foi escrito direcionado ao povo romano. E os romanos sabiam muito bem a importância e o significado do trabalho. Então, quando fala de semeador, saiu a semear, logo na cabeça dele veio trabalho. Mão na obra, trabalho. E o Espírito de Deus mostra uma coisa fundamental. O Espírito Santo, ele lança a palavra. Aonde a palavra vai cair, alguma coisa vai acontecer. Mas o alvo do Espírito Santo, quando ele lança a palavra, quem são? Somos nós. Nós somos o alvo do Espírito Santo quando ele lança a palavra. Essa beira do caminho, esses pedregais, essas situações todas de terra fértil, isso tudo não é do lado de fora, não. Isso tudo está dentro do homem. Há caminhos, olha aí a beira do caminho, que ao homem parece bom, mas o seu final é caminho de morte.
está lapidado, quebrantado. Salmo 51, que Davi diz: põe em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, é uma terra mexida, é uma terra que já passou pelo ancinho, né? Aquele instrumento que mexe na terra para abrir pequenas fendas. Ela já passou pelo ancinho do arrependimento, ela já foi trabalhada no arrependimento, ela já foi trabalhada na conversão, ela já foi trabalhada na humilhação. É uma boa terra. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Pedro escreve isso dizendo: se humilhar debaixo da potente mão de Deus, Deus trará o tempo de fazer os frutos aparecer na tua vida. A bênção está condicionada à maneira como você vai receber a palavra que está chegando até você. Se você não valoriza, Deus toma ela de volta. Deus permite que as aves do céu, simbolizam os demônios, as potestades e principados que atuam nos ares, vá lá e come e roube, mas Deus não deixa ficar contigo. Deus abomina tanto a incredulidade, Ele abomina tanto que Ele não deixa a palavra dele permanecer na vida de um incrédulo. Por isso Jesus se indignou tanto quando aquele pai foi levar um filho dele endemoniado para que Jesus curasse o menino, expulsasse o demônio. Olha, eu levei os teus discípulos, mas eles não puderam expulsar. E Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? A incredulidade, ela aborrece o Espírito Santo, ela aborrece Jesus. Estamos diante de um Deus vivo, que é Espírito, vivo e verdadeiro. Então, quando a pessoa se torna uma incrédula, um incrédulo, ele aborrece o Espírito Santo. O Espírito Santo se aborrece com a incredulidade. Aí ele permite que até demônios vá lá e roubem a palavra, mas ele não deixa ficar com o incrédulo. Não deixa. Incredulidade é semelhante à feitiçaria e à idolatria. Deus abomina essas coisas. O incrédulo não fica com a palavra dentro dele. Tanto é que o pai do menino: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aí Jesus operou o milagre. Porque quando ele disse: me ajuda na minha incredulidade, ele abriu a porta para que Jesus, com a palavra, lhe desse a chance de passar a ter uma vida de fé. Tem gente que é incrédulo e não assume, não reconhece a sua incredulidade. Tu crês? Creio. Prestou atenção no que foi dito, que você está dizendo que crê? O que tu disse mesmo, hein? Sai dizendo que crê, que é uma vaquinha de presépio, só repetindo o que os outros estão falando. Aquela pessoa que diz amém para tudo que está escutando, nem está sendo dito. Isso é um incrédulo, é uma espécie de incrédulo perigoso. Outra espécie de incrédulo é aquele que crê, se emociona, é um incrédulo emocional. Ele não está crendo, ele está emocionado. E por estar emocionado, fala coisas, dá declaração, toma atitude,
salmista no Salmo 84, né? Ele diz: o pardal encontra casa, e a andorinha ninho para si, para a sua prole, junto dos teus altares. Mas eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Quando tu encontra o altar de Deus, onde a presença de Deus está, a alimentação do teu espírito, ela começa a ir sendo trabalhada. Tu sai daqui alimentado, tu sai cheio da graça. Então, para receber a bênção, tem 3 passos fundamentais. Primeiro, você está no lugar onde Deus realmente esteja. Segundo, você receber realmente a palavra que sai da boca do Senhor. E terceiro, a tua vida está preparada. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É tu valorizar tanto a palavra, amar tanto a palavra, esconder no teu coração, armazenar ela no teu coração, e quando você sair, a palavra de Deus ainda está trabalhando, ainda está operando na tua vida. Quer ver um exemplo disso? Certa vez Israel estava sendo afligido pelos inimigos, e naquele momento tinha um grupo de pessoas que estava indo sepultar um jovem. Quando eles passaram pelo lugar onde ia sepultar o jovem, lá estava uma cova aberta. E quem tinha sido sepultado naquela cova? O profeta Eliseu. Lá estava a ossada do profeta Eliseu. Quando alguém deu um grito, eles se assustaram, lá veio o inimigo, eles largaram o cadáver do menino. Quando o cadáver do menino tocou nos ossos de Eliseu, o menino ressuscitou, se levantou e foi correndo junto com eles. Quando você é terra fértil, meu irmão, quando você é boa terra, tudo que é teu, que está ligado na terra, Deus abençoa e faz prosperar. A unção é para ser manifesta aqui na terra. A unção que Deus te dá para usar na terra, para Ele usar na terra, na tua vida, o que tiver da tua vida na terra, está com unção. Glória a Deus, Senhor. Os ossos de Eliseu, o cadáver tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Eliseu já tinha anos que tinha partido, estava só alçada só. Olha como Deus faz. Quando você é boa terra, a unção, ela cria raízes dentro do teu espírito. Você é árvore edificada, plantação do Senhor. Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem a sua lei, o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, está valorizando a palavra. Este será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não secam, e tudo quanto fizer prosperará. A maneira como você está recebendo a palavra vai se transformar na maneira como a bênção vai chegar até a tua vida. Creia na palavra, milagre instantâneo na tua vida. Mulher fluxo de sangue, se eu tão somente tocar nas vestes dele, ficarei curado. Ninguém tirou ela desse mover e desse propósito, pois ela foi lá, tocou. E os que andavam com Jesus, que ainda eram incrédulos, quando o mestre disse: alguém me tocou, mestre, a multidão te aperta, alguém me tocou, se eles fossem crentes, não fossem incrédulos, eles tinham pensado: se o mestre está falando, todo mundo está vendo, todo mundo está apertando o mestre, mas se o mestre está dizendo que alguém tocou nele, eu quero saber que toque foi esse. Que toque foi esse? Que chamou a atenção do mestre. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, poder. E quando ele viu uma mulher trêmula lá, mulher, grande é a tua fé. Ela foi curada na hora, instantaneamente.
servos de Satanás, mentirosos, que estão levando o povo ao abismo, ao precipício sem fim, com heresias, como Isaías profetizou, fábulas de inventores de mentira. Se você está recebendo a palavra poderosa de Deus, ore comigo. Se você é uma terra fértil, não é um incrédulo, é um crente, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que com Ele está todo o poder, que a Ele foi dado todo o poder dos céus e na terra. Ore comigo. Se você está doente, vai ser curado agora. Se tem opressão maligna no meio da tua família, na tua casa, vai sair de dentro da tua casa agora. Se teu filho ou tua filha tem sido alvo da tua oração, tu vai ter a resposta ainda essa semana, que está começando hoje. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tu conheces os corações, meu Pai, tu sondas, esquadrinha mentes e pensamentos, como diz o salmista no Salmo 139, de longe tu entendes os pensamentos. Lança uma palavra da tua boca sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo aqui, sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo lá na internet, meu Pai, aí no YouTube, sobre a vida dessa pessoa que está clamando aí comigo na rádio, que está orando agora comigo pela rádio, ligado nesse canal, que acessou esse blog. Foi o meu Espírito que colocou ela aí. Então, Espírito de Deus, lança a tua palavra poderosa, que é água viva, e transforma a vida dessa pessoa. Rebenta cadeias, grilhões, algemas, despedaça setas, desfaz as obras de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, e que seja estabelecida a casa do Senhor, que haja cura na vida dela, que haja cura na vida dele, que haja libertação no meio da família dela, que o teu nome seja glorificado e exaltado, e a ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque ninguém é como o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, o Deus vivo. E você que crê, diga amém comigo. Amém? Que o Espírito Santo te visite nessa